Graça e a paz a todos, bom dia. Estamos por aqui passando para gravar mais um vídeo e desta vez para responder essa pergunta: o pare de sofrer é bíblico? A resposta é não. Pare de sofrer não é bíblico. Nós vivemos, irmãos, em um tempo muito difícil e muito delicado, onde muitas igrejas evangélicas, por conta da influência da teologia da prosperidade, tem pregado somente bênçãos, vitórias e conquistas. E com isso tem gerado na mente dos seus membros uma ideia de que o crente ele pode parar de sofrer enquanto ele estiver aqui na terra. E existe até algumas denominações por aí, através dos seus líderes, que cunham essa frase, pare de sofrer, como se parar de sofrer fosse possível. Todavia, eu gostaria de mostrar para você, à luz da Bíblia, que essa frase ela não é bíblica e ela não é uma frase verdadeira. Então, para a gente começar, a gente vai mostrar o que é que a Bíblia diz acerca do sofrimento. Então, vamos lá. Primeiro, Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós há de ser revelado. Então, nesse texto, a gente vê que o apóstolo Paulo está dizendo e mostrando que os sofrimentos, eles existem na vida cristã. Ele diz: considero que os vossos sofrimentos atuais, ou seja, que a igreja em Roma passava por sofrimento. E sofrimento é luta, é tribulação, é dor, é choro. Ele faz uma comparação aqui no texto, dizendo que por mais que a gente sofra aqui na terra, esse sofrimento ainda é pequeno com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, com a possibilidade de um dia nós estarmos vivendo em Cristo na eternidade, e ali não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, nem dor. Vai ser uma eternidade somente de paz e de alegria. Mas, voltando para o início, Paulo considera a possibilidade e a existência do sofrimento na vida de um cristão enquanto ele estiver aqui na terra. Mas vamos verificar um segundo versículo que também mostra a possibilidade do sofrimento, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, quando o escritor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago aqui, ele está dizendo algo que na mente de muita gente pode parecer um absurdo, que é o crente ele se alegrar em meio às provações, ou seja, em meio aos sofrimentos. Como é que alguém vai se alegrar em meio ao sofrimento? Você pode estar pensando, mas é porque Tiago está querendo nos ensinar que esse sofrimento ele tem um motivo, e este motivo é de existir em nós, é de criar em nós uma perseverança em meio a essas lutas e nós sermos aprovados na nossa fé aqui durante a nossa caminhada cristã. Então Tiago mostra que esse sofrimento ele tem um propósito, e ele diz que nós devemos nos alegrar, porque esse sofrimento ele é pedagógico, ele nos ensina, né? Mas vamos para outro versículo muito interessante que a gente encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Paulo diz: sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo a Timóteo, que era um servo de Deus fiel, que era pastor na igreja em Éfeso, e ele mostra que enquanto Tiago estiver fazendo a obra, Tiago vai sofrer, vai ter momentos bons de alegria, de gozo, mas também vai ter sofrimento. E ele convida Timóteo para participar desse sofrimento dele. Ele já vem sofrendo por amor ao evangelho e agora está dizendo a Tiago: olha, sofre, pois, comigo. Ou seja, olha, enquanto você estiver à frente na obra, enquanto você estiver na frente liderando, sempre vai ter aquelas pessoas que vão lhe aplaudir, mas também existem aquelas pessoas que vão perseguir você, e com isso você vai sofrer, você vai sentir dor, você vai ficar triste, mas você deve continuar levando a mensagem do evangelho. E para encerrar, meus irmãos, Colossenses 1:24, que diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo
no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo, olha, Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer pela causa do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que, ou melhor, o que ele não está dizendo não é que faltou Cristo sofrer mais e ele está sofrendo o restante daquilo que Cristo precisava sofrer. Não, ele está mostrando que assim como Cristo sofreu, ele também sofre pela causa do Evangelho. Irmãos. Quando eu falo disso, eu me lembro de um grande homem da história da igreja que foi John Wesley. John Wesley pregava em cima de um cavalo o Evangelho por diversas localidades, na época dele ali na Inglaterra. E um belo dia, John Wesley acabou de pregar e começou a se sentir estranho, porque naquele dia, após ele pregar, fazer a obra de Deus, ele não tinha sido perseguido por ninguém, ninguém tinha falado mal dele, ninguém tinha caluniado, e ele começou a achar estranho. E na mente dele poderia existir algo de errado na vida espiritual dele, por conta de não ter sido, naquele momento, naquele dia ali, perseguido por ninguém. Então ele ora a Deus, pedindo a Deus perdão, achando que ele tinha feito alguma coisa de errado, por isso que ele não tinha sofrido pela causa do Evangelho. E de repente, quando ele termina a oração, um tijolo voa, ninguém sabe de onde, e bate, mesmo no rosto dele. E ele levanta as mãos para cima e agradece a Deus por aquilo que estava acontecendo naquele momento, que foi um momento de sofrimento. Ou seja, na visão dos grandes homens de Deus, o sofrimento sempre é algo benéfico na caminhada cristã e o sofrimento faz parte da caminhada com Cristo. Então, meus irmãos, para encerrar, eu gostaria de dizer que enquanto nós estivermos aqui nesse planeta Terra, nós iremos sofrer e aqueles que fazem a obra de Deus sofrerão pela causa do Evangelho. Pois lembre-se, Jesus disse, no mundo tereis aflições, ou seja, sofrimento, tribulação, angústia e dor. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, concluindo, essa frase, pare de sofrer, ela é antibíblica, ela é herética, ela não é algo que reflete a realidade da Bíblia e deve ser tirada do nosso meio. Se você faz parte de uma igreja onde o seu pastor diz que você vai parar de sofrer, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo para parar de sofrer, é mentira. Isso é uma frase herética. Então, que o Senhor nos ajude e que Ele vos abençoe ainda mais.